Hoje vamos conversar com a Marisa Martins. Ela é psicóloga, gestora, diretora, voluntária, motociclista, garupeira, esposa e mãe. Confira no AlphaCast desta semana. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao AlphaCast. Meu nome é Gustavo Gastardelli e hoje estou com uma pessoa muito especial e gente boa, que eu conheci há pouco tempo, mas já temos uma amizade. Seja bem-vinda, Marisa Martins. Olá, boa tarde. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Falaremos de muitas coisas. Ela estava preocupada se tinha muitas câmeras. Eu falei que tem 3 câmeras que ela consegue ver, mas tem 8 escondidas. Tem o Max, que está lá fora, né, que fica olhando a gente trabalhar, não faz absolutamente nada, mas fica ali observando o que é bom, o que é ruim. E a Isaura também fica mexendo toda hora na câmera. A câmera é automática, não sei por que ela fica mexendo. Mas, Marisa, conta um pouquinho de você. Antes da gente falar da Junior Ative, né? Tá bom, vamos lá. Me lá. conta um pouquinho sua história. Tá bem. Então, vou começar como que eu cheguei na Junior Achievement e vou mostrando lá para trás como é que eu cheguei lá, né? Eu estou na Junior Achievement há 20 anos já aqui na direção executiva. Mas como é que eu cheguei, né, na JA foi através dos trabalhos que eu já realizava em consultoria organizacional. Minha formação é em psicologia, trabalhei muitos anos com a área de RH, né, como consultora nessa área, prestando serviço para várias empresas. E, em algum momento, surgiu a oportunidade de se estabelecer a JA no estado de Goiás, e eu fui convidada. Ao longo desse trabalho como consultora na área organizacional, né, na formação aí como psicóloga, além de ter participado como gerente de RH, diretora de RH de algumas empresas, quando eu fui para a consultoria, eu também comecei a atender algumas organizações do terceiro setor, que foi quando eu comecei a entender um pouco desse movimento, né? E aí participei também, muito tempo, de uma franquia de informática educacional. Umas coisas Aula? assim inovadoras. Era informática educacional, né? Era quando começou aquela história de montar laboratórios nas escolas, de criar essa oportunidade. Já tem tempo, viu, gente? Isso tem um bom tempo. E aí eu participei dessa franquia, se chamava Future Kids. E eles tinham unidades, né? E a gente também atendia escolas da rede pública. E foi talvez através deste meu trabalho, envolvimento com escolas da rede pública, com capacitação de professores, com esse movimento na área de educação, que, né, surgiu assim, olha, acho que eu conheço, né, 1, 2 ou 3 pessoas indicaram, e aí houve um processo seletivo. Na época, a parceria para fundar aqui a JA no estado de Goiás foram 9 empresas, né? E o Sebrae foi uma das, no começo lá da história, nos recebeu, a FIEG. E aí, nesse movimento, algumas empresas para as quais eu prestava serviço como consultora organizacional, já conheciam o meu trabalho, me convidaram. Mas eu entendo que esse movimento da franquia, onde eu também fui uma diretora executiva, favoreceu bastante. Eu participei do primeiro Pensar, não sei se você lembra desse movimento, que tinha um Pensar ali no Centro de Convenções, que era feito ali com o pessoal da Jaime Câmara, através... É um movimento grande, assim. Não sou dessa época. A Isaura talvez saiba. É bem antigo, gente, tá? É bem antigo. A gente não vai falar a idade aqui, mas realmente você é bem mais novo. Não. E era um movimento da educação, então tinham vários convidados e trazia o pessoal da rede pública, da rede estadual, da rede municipal e também escolas da rede particular. Então, eu comecei a participar desse movimento, né, da educação, das escolas, porque, como psicóloga, na minha formação, eu atuei bastante, a maior parte do tempo, na área organizacional. Mas, com esse movimento da franquia, eu comecei a permear esse universo da educação, e aí veio o terceiro setor, e hoje estou aí há 20 anos nessa trajetória já. Marisa, sabe uma coisa importante que eu faço questão de frisar sempre é o seguinte: o AlphaCast, né, o podcast da Unialfa, ele visa muito demonstrar esse processo de construção profissional,
que você era, como que você fez para se tornar o que você é. Temos muitos alunos que nos seguem, né? Muitas pessoas da comunidade, e isso fica muito claro, né? Que às vezes a gente começa com um tijolinho, mas a gente não tem nem ideia de como que vai ser a casa, né? Perfeito. Mas é tijolinho, tijolinho, né? Perfeito. Isso aí que você colocou é muito importante, já você trazendo esse tema, porque às vezes as pessoas perguntam, como é que você planejou? Eu não planejei, né? Eu não planejei realmente. Às vezes até pessoas da família, adolescentes, pessoas mais novas estão construindo uma carreira, fazem exatamente isso, porque hoje eles traçam, né? Onde é que eu quero chegar? Eu quero ser um executivo? Eu quero montar um negócio? Eu quero, né, ser um profissional de que área? E, às vezes, é como você bem disse, a gente não tem... na minha época, eu não fiz isso, estou contando um pouco da minha história, né? Eu não idealizei essa casa, né? Eu não imaginei. Foi acontecendo, como você bem disse, passo a passo. Agora, uma coisa importante que você estava falando da construção, da formação, e os universitários, as pessoas que são acadêmicos, isso aí é muito importante. Por exemplo, eu fiz pesquisa muito tempo, fui bolsista do CNPq, publicava trabalho, fazia estágio. Que legal. Isso vai te dando muita... Por exemplo, hoje... corpo, né? Exatamente. Então, assim, porque você começa a experimentar. Então, você, por exemplo, pegar uma monitoria, um estágio, um trabalho voluntário, que ali vai te dar a condição de entender um pouco da prática, né? Sair um pouco do ideal, porque às vezes a gente só imagina a atuação profissional já no ideal, mas tem um trajeto para chegar lá. Então, todas as oportunidades, aí já dando dica, então, para quem está construindo aí, pensando muito na sua carreira profissional, todas as oportunidades de aprendizado, né, que aparecem, e normalmente aqui, por exemplo, né, eu entendo que tem muitas dessas oportunidades de estágio, de alguma coisa que o jovem possa agregar para a sua formação, isso é muito importante, já vai construindo o seu currículo. Nós tínhamos tirado aquela foto, lembra? Antes da gente começar a gravar, e me mandaram uma pergunta para você. Opa! Como uma pessoa... Peraí. Como uma pessoa de mais de 40 anos pode se reinventar? Olha, que coisa bacana. É todo dia, viu? Gente, eu tenho bem mais de 40, tá? Para quem perguntou. Mas é isso aí, a gente pode se inventar todos os dias. Aberto para sempre se reinventando, isso né? Hoje, isso é uma coisa assim, que, na verdade, às vezes a gente não pensava isso. Antigamente, a gente tinha uma ideia de que o que você construiu é aquilo que você vai sedimentar para toda a vida. Mas estar aberto às oportunidades, eu acho que é o melhor caminho, né? Te respondendo aí quem fez a pergunta, é estar aberto às oportunidades. Fran que fez. Fran, olha só. Vou dar um breve aqui, depois a gente vai falar um pouquinho da JA, mas é uma instituição que trabalha com empreendedorismo dentro das escolas. No período da pandemia, nós sofremos um baque, porque as escolas fecharam, nós trabalhamos no contraturno das escolas. Então, como é que a gente vai... E nós não tínhamos, na época, nenhuma modalidade online. E aí, estou falando isso para mostrar como é que a gente pode se reinventar. Eu, há 20 anos, uma profissional, conduzindo o trabalho, claro que com várias mudanças, porque a cada ano tem novidades, mas a pandemia fez com que eu reinventasse, porque eu precisei de entender uma nova modalidade da nossa instituição, uma nova forma de trabalhar, e aí está aberto às oportunidades e também ter disposição para estudar. Porque as coisas não caem, né? Você não fica sabendo de uma hora para outra como é que você cria uma programação online. Marisa, que eu vejo muito isso assim, ó. Acho que o mundo evoluiu, naturalmente ele evolui, né? Com a gente ou sem a gente, o mundo vai evoluir. Mas eu vejo essa questão de disponibilidade de estudar, vontade de aprender, praticar algo, né? Construir algo um pouco maior do que você já é, né? Um algo a mais. Isso faz uma grande diferença no profissional. Total diferença, total diferença. E você pode começar com pequenos passos, França, e não precisa pensar, nossa, então, para me reinventar, eu preciso virar do lado do avesso, deixar... Não, faz uma coisinha nova hoje, outra coisa nova amanhã. Você ouviu alguma coisa, por exemplo, na época da pandemia, eu me lembro que eu fiquei, né, muito fechada, enclausurada, e aí tinha muitas... Você que gosta, né, de falar... Isso, nossa, eu fiquei muito angustiada, assim. Mas fiquei preocupada, né, pela idade, essas questões todas que a gente vê, que às vezes você tem uma certa predisposição, a gente ficou com muito medo antes da vacina e tudo, né?
O que aconteceu ali que me ajudou muito a me reinventar e foi uma coisa que eu fiz com facilidade, foi gradativo e eu percebi. Porque naquela época surgiu um boom de cursos online, vocês devem lembrar disso. Sim. Porque as pessoas também Nós vivemos e sofremos. Era a oportunidade que tinha, Naquela né? época. Exatamente, era a oportunidade que tinha. Então eu comecei a fazer, fazia um aqui, outro ali, fui fazendo e aquilo foi me dando um gás. Poxa, eu gosto de estudar, nossa, eu estou em condições de fazer coisas diferentes. E aquilo foi me ajudando a fazer essa modificação. Então, às vezes, uma reinvenção aí depois dos 40 não precisa ser uma virada de chave de cabeça para baixo. Pode ser pequenas mudanças, a gente está aberto às oportunidades. E eu acho uma coisa bacana assim, todo dia experimenta fazer uma coisa nova, pega um trajeto diferente, ouvir uma coisa. Hoje a gente tem tantas ofertas, né, de cursos, de oportunidades. Faz alguma coisa diferente, começa a experimentar e você vai identificar alguma coisa que você vai ter afinidade e, de repente, ali pode ser um novo caminho. Você sabe que eu estudo muito neurociência, eu gosto de neurociência, eu acho um assunto bacana. E uma coisa que a gente sempre estuda e vê que dá certo é fazer algo que você não fez, né? Igual você falou. Isso. Mas, por exemplo, pessoa que nunca conseguiu cozinhar, tenta cozinhar. Ah, mas vai fritar um ovo, o que tem? Vai fazer arroz, o que tem? Ah, vou fazer um frango, vou fazer peixe, sei lá. Mas é conseguir realizar, construir algo novo. Isso. Tanto a cozinha quanto a bricolagem, né? Qualquer coisa, né? Conseguir fazer algo e entregar. Eu vejo isso muito e falo muito com os nossos alunos sobre isso, né? É que o profissional é aquele que consegue entregar algo. Exatamente. Né? E o que a gente entrega, né? Isso eu acho que é bacana. Muito legal isso. E buscar também coisas que você vai gostar de fazer, né? Porque, às vezes, a gente não tem oportunidade de atuar profissionalmente no que você ama. Não é o meu caso, eu, graças a Deus, tenho esse privilégio, muitas pessoas têm. Mas, às vezes, você precisa trabalhar com alguma coisa que não é a paixão da sua não vida. Não é aquela coisa, não é a né? paixão da sua vida. É bacana, você gosta de fazer, faz bem. Mas aí você pode pegar a paixão da sua vida e investir num hobby. Né? Investir em alguma coisa ali. E aí vem essas coisas de fazer diferente que vão abrir os horizontes e você vai melhorar a sua capacidade, a sua entrega, o seu senso de realização. Porque é muito bom para a nossa autoestima, para a nossa realização pessoal, você enxergar que você faz uma entrega bacana e você ficar feliz com a sua entrega. Eu queria até te fazer uma pergunta. Vou fazer uma afirmação, mas é quase uma pergunta. Você sabe que eu conheço muita gente que faz bem feito, né? Entrega e tal. Mas você sabe que eu tenho a impressão, não quer dizer que eu esteja certo, é uma impressão, que se você não gostar de fazer aquilo, chega uma hora você larga. Sim, sim. Não dá para fazer o que você não gosta a vida toda. E aí, quando a gente fala não gosta, às vezes não é a paixão da sua vida. Quando eu disse isso, por exemplo, às vezes a pessoa gosta do que faz, gosta da entrega, que isso também é bacana. Às vezes você não gosta tanto do processo, mas a entrega te traz tanta satisfação, tanta realização. Nesse sentido, a pessoa está gostando do que faz. Ela não está fazendo uma coisa que ela não gosta. Pode ser que não seja o sonho da vida dela, mas ela tem, é o que você disse. Se a pessoa faz um trabalho ou uma atividade qualquer em que ela não sinta prazer, ela realmente não vai fazer uma entrega bacana, não vai se sentir realizada e também não vai ser uma coisa perene. Então, provavelmente não vai durar muito tempo, que é isso que você disse. Mas o que eu estou querendo muito colocar isso, porque às vezes eu vejo muitas pessoas assim sofrendo, tentando encontrar uma coisa que ela ame, que ela adore, que seja o sonho da vida dela. E, às vezes, né, isso não acontece de forma tão imediata, ou a pessoa não identifica esse sonho. Então, vai experimentando e vai sentindo prazer nas pequenas coisas. Porque isso é uma coisa que faz toda a diferença. Hoje a gente está aqui, né? Esse momento é agora. Não adianta eu pensar no que eu gosto depois daqui ou que eu gostei antes. Agora é esse momento. Então, a gente poder viver pequenos prazeres na realização do seu dia a dia, isso traz muita satisfação pessoal, né? E, às vezes, normalmente colabora para a sua entrega para a comunidade, porque a gente não vive sozinho, a gente vai falar muito disso aqui, né? Da importância do contexto social onde nós estamos, como é que a gente pode impactar outras vidas, né? Por aí. Eu tenho imenso prazer de estar aqui. Coisa boa. Acho que participar, eu acho que é muito, muito, muito legal e que vale muito a pena, né? Muito. Acho que o podcast, não só esse, né? Mas essa onda que existe sobre podcast, tem muita gente boa fazendo um trabalho muito bacana. Eu acompanho vários que eu gosto bastante
e que inspiram, né? Inspira você a estar fazendo outras coisas. Nós tivemos um podcast aqui, o primeiro da segunda temporada, que era do Nelson, e o Nelson falando que é surfista. Olha! Eu achei muito legal, não é? Não sabia. Muito, interessante, né? Uma pessoa de 70 anos, 68 anos, é surfista. A segunda também é a Rafaela. A Rafaela é uma educadora e empreendedora fantástica. Então, eu vejo que quando você conversa com alguém, faz uma diferença, né? Porque vai tirando coisas, né? E é muito legal. E todos nós temos, né? Não precisa de ser uma pessoa brilhante do ponto de vista de ser conhecida. Qualquer pessoa que você conversa um pouquinho, você começa a ver aquela história. Poxa, como é que essa pessoa chegou aí? O que ela está fazendo de bacana? E é o que você falou. O que isso acontece? Inspira a gente também a buscar, né? Todo mundo tem um lado legal, Marisa. Todo mundo. Eu concordo. Eu vejo que antigamente, quando você pensava no artista, eu tenho um amigo que ele é artista e ele sempre fala isso. Que antigamente você tinha que trabalhar na Globo. Não era Globo, era não tinha nada. Outro caminho. E ele nunca trabalhou na Globo, e é um artista que teve sucesso, o Fernando. E ele fala isso, que agora você tem a oportunidade de ser artista na internet, você tem a oportunidade de ser de outras emissoras, você tem a oportunidade de fazer outras coisas, fazer um trabalho nichado e ter sucesso e conseguir pagar as contas, né? Isso. Conseguir sobreviver. Mas 20 anos na mesma empresa, Marisa. Me explica esse amor, assim, essa loucura que existe. Esse é um amor. Você falou isso é amor, não é paixão, não, é isso amor. Não é paixão, isso é amor. É muito legal, realmente, você ter essa oportunidade, né, de fazer alguma coisa que tá vinculada ao seu propósito de vida. Então, quando eu conheci a JA, eu não tinha ideia também, né, até nem existia aqui no estado. Olha, a proposta é para implementar, então é uma coisa que nem existia. E aí, quando foi conversando... Você começou ali na criação do zero. daqui. Assinei a ata de constituição da JA, que, por coincidência, foi fundada no dia do meu aniversário. Na verdade, nada é coincidência na vida, nada né? Na vida é coincidência. Sempre existem algumas coisas que a gente olha e fala, poxa, isso não foi coincidência. Mas, realmente, eu participei desde a fundação. E quando eu fui convidada para participar, foi um convite profissional, né? Eu não estou voluntária, eu sou realmente uma colaboradora da instituição. E quando eu fui convidada, eles tentaram me explicar o que era, e eu falava, gente, eu não consigo imaginar como é que é isso. Por exemplo, há 20 anos atrás, levar os profissionais das empresas, os empresários para dentro das escolas, para realizar um trabalho, né? De fomentar a questão do protagonismo juvenil, o empreendedorismo da sua própria história, que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Tudo a ver com o que a gente está falando. O que a JA faz é exatamente empoderar o jovem para que ele perceba que ele é o protagonista da sua história. Onde ele está inserido, independente do contexto socioeconômico onde ele está, a atitude dele vai fazer muita diferença na trajetória. Então, o que a gente faz é exatamente isso, através de uma série de programas e tal. E, quando eu fui convidada, eu falava, gente, mas eu não sei muito bem como é que é isso, eu vou ter que experimentar para saber se eu vou gostar, né? E comecei essa trajetória e, realmente, eu fui me apaixonando cada vez mais. No começo, como eu falei, eu trabalhava como consultora, então, acho que os primeiros 5 anos da instituição, eu continuei fazendo trabalho de consultoria, 5 ou 6 anos. E fazia o trabalho de consultoria e também fazia a gestão da ONG, né? E aí, depois, como eu fui me apaixonando e a instituição foi crescendo, não foi possível mais trabalhar as duas coisas. Hoje eu estou tempo integral lá. E o que é interessante? Realmente, eu falei, é uma história de amor, porque você consegue perceber o impacto do seu trabalho, né, na vida de tantas pessoas. Isso gera um fator motivacional muito grande. Então, assim, hoje, eu te falo de verdade, assim, a energia que eu tenho, quem trabalha comigo, quem já participou dos programas, a gente tem mais de 200 mil jovens que já participaram, voluntários, são, né, mais de 10 mil voluntários. Quem conhece um pouco da história da JA e já teve a oportunidade de estar comigo durante esse período, esses 20 anos, pode confirmar isso. A minha energia, o meu engajamento, a minha vontade de realizar na JA é a mesma ou até maior do que quando eu comecei. Imagino que maior.
Maior, porque tem muito mais coisas, né? As Não, oportunidades são aumenta, maiores. Você já sabe por onde ir, como fazer. Eu vejo que aumenta. Isso é uma questão que eu tenho observado no mercado também. A gente viveu uma época que só o profissional novo tinha valor. E hoje eu vejo o contrário. Eu vejo muito o contrário. Né? É você cada vez mais velho, lógico, atualizando, trabalhando. Você não pode ficar parado, não né? pode. Porque hoje as coisas mudam muito rápido. Se você deixar um pouquinho para trás, você já não consegue alcançar mais. Sim, mas tem uma valorização do profissional mais velho. Tem. E isso eu acho que é muito bacana. E isso eu acho muito importante você falar, e você viu a pergunta da Fran, né? Falando como se reinventar aos 40, porque existe também não vou dizer que é um mito, mas existe um discurso de mercado, né? Da dificuldade dos profissionais mais velhos, né, reingressarem no mercado, mas é o que você disse, isso não é uma verdade absoluta. Realmente as empresas valorizam os profissionais com experiência. O que a gente precisa de ter, e aí eu acho que é dos dois lados, porque, por exemplo, eu trabalho, né, há 20 anos, já tenho uma trajetória, uma experiência, mas eu trabalho com pessoas jovens, com profissionais muito jovens. Então, essa questão de conseguir fazer um bom relacionamento dessas gerações, entender que na sua equipe, ou na minha, por exemplo, eu posso ter um profissional recém-formado ou um profissional que ainda não tem muita experiência, mas poder trabalhar com ele, pegar o gás que aquela pessoa tem, as novidades que ele tem, e ele também poder usufruir da minha experiência. A esperança para o Max, então, no Sim, alto dos 60 certeza. anos dele... Para 60 você está conservado, Max. Nós também te chamamos. Olha, ele está falando que não é 60, tá, gente? Mas tudo bem. É quase, né? 59,5. Estou com você lá, viu, Max, nessa faixa aí. Mas eu vejo que é um movimento de maior respeito aos mais velhos. Isso eu gosto muito. E para quem está nos assistindo, que está gostando, dá o like. Quem não está gostando, dá o like do mesmo jeito, porque o like é importante e faz diferença. A gente vai mostrar uma fotinha aqui da Isaura, uma fotinha do Max, para vocês verem aí que o Max está quase com 60 anos, está meio careca aí. Né, Max? Mas sem o Max a gente não faz nada aqui também. Aliás, eu acho que a gente depende mais da Isaura, né, Isaura? Você está firme e forte aí. Marisa, e a psicologia? Qual é o papel que ela ocupou na sua... Então, eu acho muito Seu lado interessante isso. Eu acredito sou apaixonado por psicologia. Pois é, e eu também, né? Foi por isso que eu fiz a minha formação. Eu acredito que, assim, é muito interessante isso, porque às vezes as pessoas me perguntam assim, nossa, mas você fez psicologia e hoje você não atua como psicóloga. Eu falei, gente, eu falo sempre, eu uso a psicologia todos os dias. Então, a minha formação profissional, né? E eu acho que isso cabe em qualquer formação, aquilo é a sua base para estabelecer as suas relações, para estabelecer as suas... Claro que, ao longo desses anos, muitas coisas a gente vai aprendendo e tudo, e você vai incorporando, né? Mas a psicologia, principalmente eu acho que principalmente pelo o foco, né, do curso em si, da formação, porque eu lido com gente. Sim. Eu lido com gente 24 horas. Olha, a Júnior Achievement, a gente tem que entrar para explicar já um pouquinho o que é a JA, né? Mas vamos falar dos públicos que eu lido diariamente. Então, são os adolescentes e jovens que são atendidos pelos programas, são os voluntários, que são profissionais como nós, que já estão no mercado, que se dispõem a trabalhar voluntariamente para inspirar jovens a serem profissionais de sucesso. Né? A minha interação, por exemplo, com os empresários, com as empresas que querem investir em projetos de responsabilidade social e fazer com que a sua empresa tenha um impacto social onde ela está. Então, todos esses stakeholders, todas essas pessoas com quem eu interajo no dia a dia, por exemplo, as escolas, os professores, os coordenadores, porque muitos dos projetos acontecem dentro da escola, não são todos, porque hoje a gente tem essa possibilidade de atender jovens que, às vezes, nem estão na escola, mas que podem receber os programas, né? Mas, então, você imagina o quanto a psicologia não está presente no dia a dia, né, do meu trabalho, uma vez que eu tenho essa interlocução com tantos públicos e você tem que lidar com pessoas diferentes, com realidades diferentes. Então, claro que eu utilizo bastante, né? Hoje não é o foco, a minha atuação como psicóloga,
A minha atuação hoje é como diretora executiva à frente da instituição, mas, com certeza, eu acredito que qualquer profissional que levou a sério a sua formação, que tem ali a sua base, né? E às vezes as pessoas desmerecem, assim, falam, não precisa mais ter um curso superior, não vou entrar no mérito da questão. Mas a sua formação profissional, ela é importante, da forma como você a construiu. Pode ser um curso técnico, não precisa ser um curso superior. Mas o que eu estou querendo dizer é que, quando você tem essa formação, essa base, ela estará presente durante o seu trabalho, mesmo que a sua função ou o seu cargo não exija que você trabalhe diretamente com aquela formação que você teve. Você sabe, eu tenho uma visão, eu trabalho com educação há muitos anos, mas eu sempre penso o seguinte, não é o diploma, não é o certificado, mas é a construção de você enquanto profissional, enquanto você enxerga o mundo. Né? Então, a psicologia, eu não acabei psicologia, vou acabar ainda, né? Psicologia, eu acho que me ajuda bastante a entender o mundo do trabalho, e o mundo do trabalho está mudando. Sim. O mundo do trabalho não é mais aquele de, eu diria, nem de 20, nem de 15, nem de 10 e nem de 5 anos atrás. Nem de 5 anos atrás, exatamente. Está mudando, está sendo construído. Eu vejo uma dificuldade muito grande do mercado compreender que o profissional mudou e ele não quer mais trabalhar naquela empresa antiga também. Porque, às vezes, a gente tem uma visão que a empresa não precisa mudar e o profissional que quer trabalhar que se vire. Já foi assim um tempo. Hoje não está sendo mais. É verdade. Então, eu diria que profissionais precisam se adaptar, mas as empresas também. E é um grande desafio. Né? É um desafio gigante. E esse equilíbrio que vai dar o tom do mercado de trabalho, que a gente já está começando a viver, diria uns 3, 4 anos atrás para cá. Só que isso acelerou muito na pandemia. Muitas pessoas, né, começou a morar em casa, né? Porque morava no trabalho e dormia em casa. Sim. Aí começou a trabalhar em casa, quis ter uma planta, quis ter um cachorrinho, um gatinho, conseguiu ter uma vida melhor. Porque aqui, Goiânia, as coisas são próximas ainda. Às vezes o goiano não acha isso, mas Goiânia as coisas são próximas. Sim. Você vai em São Paulo, gasta 2h30 para ir para o trabalho, mais 2h30 para voltar. São 5 horas. É muito Isso precisa ser repensado. Então, eu diria que essas coisas, elas estão mudando o mercado. E empresas como a que você trabalha, a Junior-Ative, ajuda nessa evolução. Sim. Né? Porque agora é fácil falar que está mudando, né? Mas vocês estão pensando nisso desde lá de trás. Exatamente. Você há 20 anos. Né? Isso. E a instituição há mais de 100 anos. Olha só. A JA é uma instituição que foi fundada em 1919. Nossa. Nos Estados Unidos. Então, ela já está em mais de 100 países, já tem mais de 100 anos. No Brasil, este ano, nós estamos fazendo 40 anos. E aqui no estado de Goiás, o ano passado, foi o nosso aniversário de 20 anos. E começou primeiro aonde, aqui no Brasil? Então, em São Paulo, nós tivemos um primeiro movimento. Depois, o movimento mais oficial, que foi institucional, né, aconteceu no Rio Grande do Sul, através do Dr. Jorge Gerdau, na época, porque sempre houve a mobilização de empresas para fazer esse movimento de mostrar sobre o mercado de trabalho, sobre como empreender para a turma que está chegando. Né? Então, sempre houve esse movimento. E aí, no ano, quando a gente... Goiás, que tem 20 anos, né, foi em 2002, dezembro de 2002, nesse ano de 2002, 2003... a Junior Achievement avançou para muitos estados. Foi um movimento, assim, primeiro começou mais no Rio Grande do Sul, em São Paulo teve o primeiro movimento, depois no Rio Grande do Sul, e a partir dali criou-se, em 2002, criou-se a JA Brasil, porque ela existe a JA Worldwide, que é a mundial, e a gente responde a essas instâncias, a JA Américas, né, a JA Brasil e a JA Goiás. Então, nós temos essa formalização, cada espaço, no caso, cada estado. Nós temos aqui um conselho consultivo, um conselho fiscal, um conselho diretor, né? E as empresas que mantêm a instituição no estado. Então, por exemplo, hoje nós temos cerca de 40
45 empresas que são mantenedoras, que são as que fazem a doação. É com essa verba que a gente consegue ter o orçamento do ano e entender quantos jovens nós vamos atender. Porque, como uma organização da sociedade civil, né, uma ONG, ela é uma associação sem fins lucrativos, os jovens recebem o programa sem qualquer custo. Nem escola paga nada, nem o aluno paga nada. Quem custeia são as empresas, né, que fazem a sua doação, e a gente, então, com esse orçamento, a gente consegue mapear quantos jovens atender. Então, é uma instituição centenária. Então, você imagina por quantas coisas essa instituição já se reinventou para estar no mundo, né, ativa, com governança, com impacto social, com inovação. Nós estamos, a JA, há 4 anos consecutivos, ela está ranqueada entre as 10 melhores organizações de bem social do mundo, com esses pilares: impacto social, inovação e governança. Então, é muito significativo, né? É uma chancela, esses ranqueamentos que se faz, das 200 melhores, das 500 melhores, é um ranqueamento de Genebra, e eles fazem, agora eles estão fazendo esse ranqueamento com esse termo, organizações de bem social, organizações que fazem ações sociais na comunidade. Eu acredito tanto nisso, e principalmente em governança. Eu administrava de um jeito antes, eu formei administração em 97, né? Tem tempo. Tem tempo. E muito tempo depois, eu fiz um curso de governança corporativa no IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Aí virei conselheiro de administração, esse tipo de coisa. E quando eu entendi o conceito de governança e os pilares da governança, os 4 pilares da governança, eu mudei meu jeito de administrar. E eu vejo que o sucesso da gestão vem por esses pilares, vem por trabalhar com mais compliance, com mais governança, sabe, com mais prestação de contas, com mais equidade, né? Transparência necessária para todos os seus parceiros, né? E uma organização do terceiro setor, isso é muito importante, sabe? É uma coisa que a gente ouve muito falar, mas como que vocês, como uma organização do terceiro setor, conseguem sustentabilidade financeira? Porque é desafiador, né? Muito. Nós vivemos de doação, é importante que se diga. 100% da nossa receita é doação. Hoje, a maioria é investimento social privado, a empresa faz esse investimento, contabilmente ela lança, contabilmente eu vou dizer, como despesa, mas é um investimento que ela faz na sociedade. Então, assim, viver, né, ou seja, ter toda a sua receita baseada nessa doação, nessa decisão de doação, seja do empresário, né, da empresa, no caso, é importante que você tenha muito essa questão da governança e da transparência, porque é uma das coisas que eu vejo que, às vezes, dificulta. As empresas têm, as instituições, né, como nós somos uma instituição, né, uma organização da sociedade civil, que, às vezes, fala assim, mas como é que eu consigo isso? Você precisa trabalhar com transparência, mostrar resultado, é isso que você falou. Então, nós temos lá, eu tenho empresas, né, a JA Goiás, tem empresas parceiras que são fundadoras, tem 20 anos que a empresa faz doação anual, ou mensal, ou semestral, porque o desembolso, a forma como ela vai fazer é autonomia, né, ela decide. Mas 20 anos, a qualquer momento ela pode decidir, não quero mais fazer a doação para a JA, vou fazer a doação para outra instituição. Por que essas empresas, que são as maiores empresas aqui do Estado, né, são grandes empresas, na verdade, as empresas que estão conosco, não é porque elas são grandes só do ponto de vista... E são empresas que estão ajudando a melhorar Goiás, empresas, né? Com credibilidade, empresas com histórico, né? Por que elas continuam? É porque elas enxergam valor. Elas estão vendo o trabalho. A cada ano, quando a gente entrega os números de jovens, e não é só o número de jovem atendido, são as histórias transformadoras, né? São os jovens que transformam a sua vida a partir de enxergar a atitude que ele pode ter na vida e como isso pode fazer diferença, não só para ele, mas na sociedade onde ele está inserido. Quando a empresa, um voluntário, um parceiro escola, um parceiro instituição enxerga e vê isso, ele reafirma o seu... Então, nós temos vários voluntários que são fidelizados, tem mais de 10 anos que todo ano participa como voluntário, empresas que estão há 20 anos, a maioria das empresas estão conosco há mais de 10 anos, 15 anos, muitas empresas estão há 15 anos, há 10 anos. Quantas empresas estão lá? 45. 45. Nós temos 45 empresas entre mantenedoras e apoiadoras. É um número
bastante significativo para conseguir viabilizar. Empresas ajudando apenas o aqui no estado de Goiás Goiás. melhorar. Isso, exatamente. Eu acho isso bonito. Eu conheço muitos empresários e eu vejo que muitos deles têm essa questão, né? Sim, gera até um certo incômodo. É. Ele fala, poxa, como é que eu posso ajudar? Porque todos nós, e aí vamos falar assim, todos nós, você pensando na sua história de vida, eu pensando na minha, cada um pensando na sua história de vida, você sabe que você chegou onde você chegou, você abriu mão de coisas, você passou por um esforço e você conseguiu, certo? Aí você olha alguém do seu lado que não está conseguindo, você tem vontade de compartilhar, de falar, olha, vai por aqui, ou então você quer me ouvir. Então, assim, a gente dá essa oportunidade do voluntário, do profissional, fazer esse compartilhamento. Então, não é só a empresa tem muito isso, e a empresa hoje, ela tem necessidade, a empresa hoje ela precisa mostrar para a comunidade quais são as ações de responsabilidade social. Hoje tem aí, né, o ESG, que é Environment, Social, Governance, que também a gente usa as siglas, porque todo mundo usa, mas, assim, vamos simplificar, é o compromisso que a empresa tem com a sociedade onde ela está inserida. E ela sabe que ela está ali recebendo, tendo lucro, conseguindo crescer, e ela quer que aquela sociedade cresça. Uma coisa que eu acho muito importante nas empresas que participam, a gente percebe que são empresas que estão pensando na sua perenidade. Elas estão pensando lá na frente. Esses jovens que elas estão investindo não é uma relação direta. Eu vou investir em você para você ser contratado amanhã aqui na empresa. Não é isso. Porque ela investe nos jovens do Estado. Não sei onde que ele vai aparecer, né? Mas ela está melhorando o quê? Ela está melhorando esse mercado, os seus concorrentes, né? Os seus futuros sócios, os seus fornecedores. Ela está aumentando a média. Isso, exatamente. Você passa para um outro patamar, e isso é muito importante. As empresas enxergam isso, né, enxergam valor no trabalho, os voluntários, porque a gente precisa falar que a JA, para ela funcionar, para ela existir, ela precisa das empresas, como a gente acabou de falar, que financiam o projeto, garantem, né, que esse projeto chegue sem custo à comunidade, mas essas empresas, quando elas entram como parceiras nossas, a gente fala, não é só a receita. Você tem que abrir as portas para que a gente possa convidar. Qual que é o maior talento da empresa? Qual que é o maior recurso? Seja, né, não é o dinheiro, são as pessoas. Então, você tem que compartilhar os seus talentos, que são aprendizado que pode aquele ter aprendizado lá, né? riquíssimo, porque a empresa já faz um processo seletivo. Então, aquele grupo já tá muito corporativo, peneirado, né, quem chegou lá, você né? concorda? Aquele grupo corporativo, que aquelas pessoas que estão ali são pessoas capacitadas, né? Vamos pegar essas pessoas e fazer com que elas possam inspirar outras pessoas a serem tão boas quanto elas. Então, a gente fala sempre para a empresa, quando eu fecho uma parceria com uma empresa, eu deixo claro quais são as responsabilidades que a gente tem que ter. Bom, você vai poder participar no conselho, você, né, tem que fazer o compromisso aí da sua contribuição anual, mas você tem que abrir as portas para que nós possamos convidar seus colaboradores a atuarem como voluntários. Aí a gente faz todo um trabalho junto com a RH ou com a área de responsabilidade social para estimular o voluntariado corporativo, que também é um benefício enorme para a empresa, porque o profissional que vai para um movimento como o nosso, onde ele recebe a capacitação do programa, vai para a sala de aula, o que ele desenvolve de habilidades e competências que ele vai utilizar no exercício do seu dia a dia, do seu trabalho, é riquíssimo. Hoje as empresas usam muito o movimento. E não tem preço isso. Não tem preço, Não tem exatamente. preço. Por Não isso tem. que eu falo, o voluntariado é isso, né? Ele não tem preço por isso, não tem como você valorar, porque são muitos ganhos, inclusive. E, assim, hoje as empresas utilizam muito programas de voluntariado corporativo como programas de desenvolvimento. Né? Vai lá para o quadro de treinamento, para a área de RH de treinamento, porque você desenvolve habilidade de relacionamento, gestão do tempo, né? Liderança, vários comportamentos, você agrega várias habilidades no trabalho voluntário. Qualquer trabalho voluntário, tá? Mas no da JA ainda tem um plus, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque você trabalha com temas ligados ao mercado. Então, você, por exemplo, da administração, a gente tem lá Introdução ao Mundo dos Negócios, Mini Empresa, são programas que têm conceitos, que têm preceitos ali da administração. Então, se você, como profissional, que atua aqui, vai lá fazer um trabalho voluntário e recebe lá todo o material do treinamento, da JA, do programa, e vai aplicar isso na comunidade, você está reforçando todo esse seu conteúdo.
Então, além das habilidades comportamentais que você vai desenvolver no exercício da ação voluntária, que é riquíssimo, né? Eu, por exemplo, sou voluntária em 3 ou 4 outras ONGs, né? Porque na JA eu estou como profissional. Você trabalha 36 horas por dia. Não Quase quero isso. fazer muito essa conta, mas eu uso os finais de semana, né? Então a gente faz assim, o trabalho voluntário, ele é maravilhoso. Ele te traz uma realização, você desenvolve tanta habilidade, que essas habilidades elas não ficam guardadas na gaveta, você coloca no dia a dia. Eu tive a oportunidade de fazer trabalhos voluntários e eu posso afirmar que é melhor. A gente tinha que pagar para fazer o trabalho, né? Porque é melhor para quem está ajudando do que para quem é ajudado. Isso. O benefício é muito grande de quem ajuda. A gente vira outra pessoa, a gente enxerga o mundo com outros olhos. Eu diria que descortina um véu, assim. É a primeira vez que eu tive a oportunidade de ir num asilo. Porque eu achava que asilo... Se eu estiver falando bobagem, você me corta. Eu achava que asilo era uma coisa para gente idosa. Aí você vai no asilo e tem gente de 40 anos. Que desistiu de viver praticamente. E aquilo te toca de uma tal forma. E outros trabalhos também, né? Não estou falando só de um tipo de trabalho. Então, eu acho que a pessoa, eu acredito bastante nisso, a pessoa que faz um trabalho voluntário, ela fica diferente. Com certeza absoluta. Posso te falar Fica isso. diferente e vale a pena. Vale é bíblico, né? O ajudar o próximo é algo muito falou especial. uma coisa que é muita verdade. Eu falo isso, quem já ouviu aí as minhas palestras de sensibilização, porque eu faço muito palestras de sensibilização nas empresas para estimular e convidar as pessoas a voluntariar, né? E aí eu sempre faço essa fala, eu pergunto, quem aqui já ajudou alguém e tal? Claro que a gente sempre já ajudou alguém, né? Ensinou um trabalho que a pessoa não sabia, deu uma cesta básica, ouviu um colega. A frase que você falou, quando você faz essa ajuda, que aí está, né, dentro do escopo que a gente está falando do voluntariado, você faz para o outro, mas aquilo faz mais bem para você. Porque naquela hora você está dizendo para você mesmo que você é bom, que você é capaz. Olha que bacana, você conseguiu ajudar outra pessoa. Eu falo que trabalha até a autoestima da gente, que é subliminar, você não fala isso, mas você entende que você é capaz, que você ajudou. Com certeza trabalha. E realmente eu pergunto para os voluntários, tem voluntário que fala para mim isso, ele fala, nossa, eu fui lá para ajudar, mas eu acho que foi melhor para mim, porque eu desenvolvi tanto e eu enxerguei como que é essa realidade. Isso me ajudou na relação com meus filhos, ou então me ajudou a enxergar onde eu estou no mundo, que eu não estou reconhecendo. Porque existem outros espaços. Uma coisa é você ver TV, você falou aí do asilo, né? Uma coisa é você ver uma matéria, outra coisa é você ir lá e vivenciar e estar com a pessoa. Então, a oportunidade que a JA... sentir o cheiro, interagir, ouvir... Olhar no olho, ouvir... Isso é tão importante. A oportunidade que a JA dá para os profissionais irem como voluntários, né, para interagir com esses jovens, ela é riquíssima, porque ali você consegue ter toda essa relação que você acabou de descrever aí, e você, naquele momento, você está dizendo para aquele jovem, eu acredito em você. Sabe por quê? Você não fala isso, né? Mas isso chega. Sim. Eu não estou com a minha família, não estou com meus filhos, não estou no meu trabalho, não estou tomando a minha cerveja. Eu estou aqui à noite para realizar esse projeto com você. O que esse jovem enxerga? Poxa, essa pessoa está acreditando em mim. Alguém está achando que eu posso ser melhor, está achando que isso tem um valor inestimável. Então, você vai lá para fazer o bem, mas você se transforma, é o que você falou. Aí leva a gente a pensar num detalhe que cada dia está mais importante nas empresas, que é a questão do propósito. Eu acho que tem muita coisa fictícia, muita mentira, né? Tem que ter propósito, tem chegar lá... Glamour, às vezes, né? E é conversa fiada, às vezes. Mas, por outro lado, eu percebo assim, como eu já naveguei bastante pelo lado empresarial e um pouco pelo lado aí da gente fazer um trabalho voluntário, é diferente. Você está trabalhando para receber salário. A gente trabalha bem, trabalha tanto tempo, né? Mas quando a pessoa vai lá para fazer um trabalho voluntário, o gás é outro. É outro engajamento, né? Eu tive uma professora no mestrado que ela falava isso e eu concordo com ela.
Ela falava isso antes de virar moda. Hoje virou moda, assim. Que para entender de gestão e de propósito, você tem que entender a gestão da escola de samba. Porque o cara trabalha ali 24 horas por dia, às vezes. Às vezes ele sai do trabalho dele durante o dia e vai trabalhar lá, virar a noite na escola de samba, né? Para ver a construção de 2 horas, né? 2 horas. E torce para dar certo. Às vezes, no mundo empresarial, você tem pessoas que torcem para dar errado, né? Infelizmente. E a escola de samba tem esse lado. Mas por quê? Porque tem muito propósito. E é um desafio das empresas terem funcionários que acreditem no propósito. E é outro desafio da empresa criar um propósito na empresa que realmente motive os funcionários. Isso, exatamente. E você Existe essa distorção. Sim. Aí. E você chegou num ponto que eu quero reforçar novamente essa questão do voluntariado, porque ela é uma oportunidade da empresa. Mostrar, e aí você pode, naturalmente, as empresas também escolhem os projetos, né, que elas entendem, igual o nosso caso, que é focado na parte da assistencial e da educação e tal, mas você dá uma oportunidade para o seu colaborador viver o propósito dele dentro da empresa e fazer um trabalho junto. E aí você falou uma coisa, porque assim, por que é diferente? Eu falo isso muito porque gera engajamento. As empresas que têm conosco, nós temos empresas que estão, como eu falei, já há muitos anos, e elas têm um programa de voluntariado corporativo contínuo. Isso já está no DNA da empresa, na cultura da empresa e dos colaboradores. Então, o colaborador, ele vive ali com a empresa parte do seu propósito de vida. E, às vezes, a empresa que apresentou para ele uma oportunidade de uma ação voluntária. E, naquele momento, quando a empresa cria essas oportunidades, estou falando do voluntariado, mas pode criar outras ações. Mas uma forma que você consegue identificar muito bem, o colaborador ele deixa de ter aquela relação antiga de empregado-empregador e passa a ter um outro vínculo com aquela organização, com aquela empresa, porque ela está dando oportunidade dele realizar ali o seu propósito. E, às vezes, essas coisas se misturam, que é quando é bacana que os valores da empresa, né, aí entra lá nos valores, missão da empresa, onde é que está alinhado com essa ação social, com essa ação de comunidade que essa empresa está fazendo. E aí o colaborador que participa, ele consegue enxergar isso. Então, isso é muito forte. Essas empresas, você sabe que existe um movimento, né, do Great Place to Work, aí você precisa pontuar lá a questão do engajamento, o senso de pertencimento. Sim. A gente enxerga, muitas empresas, inclusive, nos dão esse feedback, a gente enxerga muito como que o programa de voluntariado corporativo é um braço que fortalece esse senso de pertencimento. Porque o vínculo do colaborador com a empresa passa a ter outras variáveis que têm um impacto mais forte. Você sabe que eu penso que o sucesso de um executivo, ele passa por contar uma história, né? Passa por contar a história. Mas o sucesso da empresa, o sucesso desse mesmo executivo, eu vejo que passa por uma coisa que cada dia que passa fica melhor, que é ter verdade. Quando a empresa não está com a verdade, ela começa a se enfraquecer. Lógico, tem várias empresas, não estou falando que o mundo vai ficar bom da noite para o dia, não é isso. Mas essa tem que ter verdade. O executivo, né, o profissional também. Quando ele encontra verdade nas palavras, e essas palavras têm eu diria, com um gap menor entre as práticas dele, né? Isso, exatamente. Eu acho que o sucesso vem. É verdade. E a busca, quando uma empresa investe numa ONG como a que você trabalha, eu acho que é um começo dela querer ter mais verdade a cada dia, né? Exatamente. E exercer isso, né? Você falou muito essa questão que é importante é da prática. Por isso que eu falo que é bacana. Quando a empresa entra para participar, ela dá essa oportunidade para o seu colaborador. Então, não é um discurso, olha, eu estou investindo nessa organização. Porque isso ela está fazendo, ela vai fazer um investimento financeiro. Ela vai fazer um aporte lá, que é a doação para a instituição, certo? Mas quando ela consegue colocar em prática, colocar seus colaboradores, e inclusive a gente tem muitos empresários, vários dos meus diretores hoje, que estão à frente dos conselhos, conselho consultivo, conselho fiscal, vão para a sala de aula. Então, é um exemplo que não é discurso. Não é você chegar lá e falar, participa que é legal. Não, eu vou também. Eu também participo. Então, é o que você falou, da verdade, que tem que ser traduzida em prática, né, em realização. E o nosso trabalho, como ele é um trabalho de inspiração e de formação desses jovens, você consegue ver esse resultado nos jovens, nas histórias, né, dos jovens que são transformados pelos programas. E isso chega
para quem está participando? Para os voluntários, para as empresas. Então, isso eu falo que é um movimento, assim, não é à toa, né, que eu sou apaixonada por esse projeto, porque é um movimento do bem, ele é bom para todo mundo. Ele é bom para o jovem, ele é bom para a empresa, ele é bom para a sociedade, ele é bom para as escolas, ele é bom para a comunidade, sabe, de uma maneira geral. E todo mundo consegue vivenciar essa prática. Então, assim, aproveito aí, já convido todos a participarem, né? Porque os profissionais podem participar como voluntários, não só profissionais das empresas parceiras. Quem quer participar? Como que faz? Isso, vamos lá. Pode entrar, hoje o canal mais fácil aí, vamos colocar aí no Instagram, né, que é o @JAGoiás. Vai estar aparecendo aqui. Depois Isaura, você consegue colocar, Isaura? Coloca lá, tá? Isaura falou que pode @JAGoiás, tudo junto, minúsculo. Você vai entrar lá no Instagram e lá na bio tem as oportunidades de você se cadastrar como voluntário, do jovem fazer a inscrição para participar nas nossas plataformas lá no Inspira Já, para poder fazer alguns módulos de curta duração, que a gente chama experiências Inspire, que são de curta duração. Depois tem os cursos, que são os módulos que são maiores, né? Então, ali, tanto a empresa pode também entrar lá na nossa landing page, que tem lá dentro, né, da bio, e pedir, por exemplo, para receber uma visita. Você, empresa, que pode querer participar, eu faço a visita, apresento como é que a empresa pode vir a ser uma parceira mantenedora da instituição. Ela já me fez uma visita e foi muito boa. Você gostou? Você achou Gostei, eu acho que foi leve, foi focada, foi objetiva. Bacana. É aquilo lá que você viu. Então, está aberto para as empresas que querem participar. Você que é um profissional, quer experimentar, a gente falou tanto aqui de voluntariado. Não sei se você já faz voluntariado ou se quer fazer, pode começar conosco, né? Sim. É uma coisa bacana, nós temos uma estrutura muito bem elaborada, porque também voluntariado não é assim, tá, gente? Só um parênteses. Não é porque eu tenho um tempo sobrando que eu vou fazer voluntariado. Voluntariado tem que estar na sua agenda, igualzinho o compromisso que eu tinha hoje lá, né? AlphaCast, hoje é voluntariado, é essa hora, é esse dia. Então, o AlphaCast foi um voluntariado da Marisa. É um compromisso. Não, estou falando, hoje eu tinha essa agenda. Poderia ser a visita que eu fiz a você. Sim. Quando você faz um trabalho voluntário, você tem que colocar ele na sua agenda. Tem que ter compromisso. Tem que ter compromisso. Porque, primeiro, que não existe tempo para sobrar, né? Ninguém tem tempo sobrando. Você vai alocar o seu tempo numa coisa que você quer fazer. Então, se você, profissional, já participa de alguma ação voluntária, quiser participar com a gente, ou não participa, quiser conhecer, a gente dá o treinamento, fornece o material didático, tem todo um acompanhamento. Então, você não vai chegar solto na escola sem saber o que fazer. Sim. A gente tem toda uma estrutura e uma logística para isso. Os jovens, né, que querem participar dos nossos programas, a gente não falou aqui, mas nós temos uma grade de programas bastante extensa, com linhas com foco em empreendedorismo, preparação para o mercado de trabalho, educação financeira, tem cidadania, sustentabilidade, tem várias temáticas. O jovem pode entrar lá também e se inscrever na plataforma e fazer gratuitamente Sim. alguns módulos, né? Então, aí estão todos convidados a participar com a gente. Empresas, as instituições, seja escola da rede pública ou da rede particular, que isso também é uma coisa importante de dizer. Nós atendemos, aqui no estado de Goiás, mais de 80%, quase em torno de 90% da rede pública. Mas nós também... 90%? Dos jovens que nós atendemos. Espera aí, do nosso percentual. Não é 90% da rede, não. Imagina. Vou chegar lá um dia, né? 90% dos jovens que a JA atende são da rede pública. Mas também atendemos jovens da rede particular. É isso que eu estou querendo deixar aberto. Entendi. Que a escola pode procurar, ou o jovem pode procurar para participar, né? A partir de qual idade? A partir do ensino fundamental 2. 5º ano, 6º ano, 10 anos. Né? A gente tem programas com cartilhas para meninos menores. E temos um volume grande para o ensino médio. O maior volume de programas, né, que a gente atende hoje são os meninos do ensino médio. Então, vou falar para minha filha te procurar. Pode procurar. Entra lá no Instagram, faz contato com a gente, pode me passar meu contato direto para ela também. É uma oportunidade muito bacana para os jovens, porque os nossos projetos, falando um pouquinho dos programas da JA, tá? Nós temos aí, como eu falei, uma grade de programas, introdução ao mundo dos negócios, aprender para quê? Vou falar uns nomes, tá? Empresário Sombra por um Dia, mini empresas, são programas que tem um conteúdo programático, tem uma carga horária, os jovens recebem seu certificado, então o jovem que participa é certificado. Eu adorei quando você me explicou o que era um empresário sombra. Empresário sombra, é mesmo.
É muito bom, não é? Muito legal. Se puder, explica para o pessoal. Vou Vai explicar. gostar. E a gente vai ter um empresário sombra agora no primeiro e no segundo semestre, tá? Como é que funciona? São os jovens que já participaram de algum dos nossos programas e ele coloca a área de interesse dele. Eu gostaria de acompanhar um administrador, gostaria de acompanhar uma psicóloga, gostaria de acompanhar um tatuador, eu quero ser design de joias, ou eu quero trabalhar com biologia. Então, a área de... Eu quero ser um promotor, né? Então, o jovem coloca a área de interesse, nós mapeamos profissionais voluntários que são daquela área, e aí o jovem tem a oportunidade de passar um dia acompanhando aquela jornada. Se nós tivéssemos aqui no Empresário Sombra, teria um jovem aqui comigo, outro aí com você. Qual que é o projeto, né? O objetivo desse projeto? Aproximar esse jovem dessa realidade de mercado, entender o que é essa profissão, que ele tem vontade de participar, e ali ele consegue tirar dúvidas. E aí, para o profissional, é a oportunidade, imagina, de você inspirar alguém a seguir a sua trajetória. Achei mega bom para os dois. Né? Eu vejo que antigamente, né, tinha um aprendiz, né? Não aquele programa, mas aprendiz, né? Aprendiz de um profissional. Isso funcionava bem. Eu acho isso muito legal. Mas, Marisa, e o seu legado? O que você, se fosse aí, tem dinheiro para viver o resto da vida, né? Até amanhã. Morrer amanhã. O que seria o seu legado? Então, eu acredito que eu tenho construído meu legado ao longo da minha história, né? Eu devo ter mais um pedaço aí, quase metade, ou um pouco menos da metade do que eu já vivi, porque, né? Está ali na curva do meio-dia ainda. Isso, já passei. Já passei um pouquinho, já. E o que eu entendo? Eu entendo que eu já estou deixando esse legado. O que eu entendo como legado? E como você falou, se eu tivesse hoje... porque hoje eu trabalho, eu preciso, né? É uma remuneração, é um trabalho mesmo, né? Um contrato. Mas se eu não precisasse, eu te digo de verdade que eu estaria fazendo isso que eu estou fazendo hoje. Porque o meu legado, o que eu entendo que eu posso contribuir para a sociedade, para a comunidade, e eu encontrei isso na JA, que é a oportunidade de inspirar pessoas a serem melhores, a buscarem o seu caminho. Então, assim, eu fico muito feliz hoje, eu não tenho muito aquela realidade de sala de aula. Eu falo que o voluntário é a pessoa privilegiada na JA, que é quem vê na hora o efeito desse trabalho. Sim. Mas eu vejo um pouquinho, né, para cá, porque o fato de eu trazer empresa, trazer voluntário, trazer escola, trazer Secretaria de Educação para abrir as portas para os projetos e tal, eu estou viabilizando isso, então eu estou proporcionando isso. Então, muitos jovens que participam conosco vêm me dar feedback, vêm falar, nossa, isso transformou a minha vida. Poxa, isso é, para mim, o meu legado, entendeu? Saber que... E eu acho que a gente tem que se preocupar com o legado. Porque a gente sabe que a gente não vai estar aqui para sempre, né? Ninguém, ainda mais quem já passou do meio-dia, sabe muito bem disso. A gente não vai estar aqui para sempre. E a gente já perdeu tantas pessoas, e quando você olha para trás e vê alguém que se foi e fala, poxa, essa pessoa foi tão bacana na minha vida, ou então que você lembra da pessoa, abre um sorriso, fala, nossa, que legal. Então, eu quero muito ter isso, sabe? Pessoas que possam se lembrar de mim, que hoje eu já tenho isso mesmo, estando aqui, né? Graças a Deus, ainda estou por aqui. Mas, assim, pessoas que olham e falam, nossa, que bacana que eu pude estar com você, o quanto que você interferiu na minha vida, me ajudou, enxergou um horizonte. Você falou da questão, descortinou, às vezes, uma coisa. Então, assim, isso eu acho que é a minha missão, o meu propósito. Eu me sinto muito realizada no que eu faço, porque eu acho que eu vejo essa oportunidade e acho que a gente tem que buscar por isso, sabe? Assim, o que você está deixando? Em um momento que você não estiver aqui mais, alguém que vai lembrar de você e vai falar, deixou alguma coisa bacana, alguma coisa boa, né? Em várias instâncias da vida. No meu caso, eu pude conseguir fazer isso de forma profissional. Então, além das ações voluntárias que eu faço, eventualmente, nos outros projetos, profissionalmente, eu consigo também realizar ali esse meu propósito e deixar esse legado. Então, eu me sinto muito... Hoje eu estou numa fase da vida assim, que eu estou bem tranquila com essa pergunta de legado, de propósito, porque eu enxergo muito isso nas coisas que eu faço, sabe? Então, acho que é muito bacana. Isso é bacana, né? Muito, muito, muito. Quando você consegue enxergar o seu legado no que você faz, isso. Né?
isso até dá vida, né? Sim, vida. Eu acho que isso dá vida, é energia vital, né? Porque você até falou aí, citou o exemplo de pessoas que você conheceu no asilo que, né, às vezes já estavam numa idade existe, que 40 teórica, anos, mas então aí, 30 tá e faltando isso, a pessoa, né, buscar um pouco isso. Por isso que eu falei que a gente pode experimentar certas coisas, porque às vezes você ainda não descobriu, ou sei lá, né, ainda não teve oportunidade de realizar alguma coisa que dê sentido na sua vida, que dê propósito, né? Eu falo isso do ponto de vista profissional, mas a gente sabe que existe um propósito maior aí na nossa vida, né? Do ponto de vista espiritual, das nossas relações familiares, né? Eu tenho uma família linda, então eu tenho uma realização pessoal na minha história de vida como mãe, como esposa, como mulher. Então isso é uma coisa bacana, mas e isso é prioritário, eu acho até, né? Meu modo de ver, ao meu modo de ver. Mas você ter a felicidade de às vezes conseguir fazer essa realização também do ponto de vista profissional e impactar outras pessoas, porque uma coisa que a gente volta no voluntariado, é muito fácil você impactar, você, com a sua história, você, com certeza, tem um impacto aqui nas suas relações de trabalho, nas suas relações sociais com seus amigos, você influencia seus amigos, você estimula, você faz isso na sua relação familiar. Por eles Exatamente, também, né? Mas você entende que ali é um núcleo que você consegue colocar esse propósito e realizar as coisas que você tem como essência, seus dons, porque eu falo muito isso, os nossos dons, as nossas habilidades, que todos nós temos, cada um tem a sua, eles não foram doados, né? Não chegou para a gente, cada um com a sua crença, não chegou para ficar guardado na gaveta. É para você colocar isso no mundo, você experimentar e vivenciar esses dons para mais pessoas. Fazer isso num núcleo pequeno é fácil, a gente faz. Agora, o propósito do voluntário é como é que eu posso fazer isso numa comunidade, num núcleo de pessoas que eu nem conheço. Como é que eu posso influenciar a vida de uma pessoa que nem sabe que eu existo? Sabe, através do voluntariado. Eu penso que felicidade é muito disso. É o seu talento, é prosperar com o seu talento. Né? É assim, o que você sabe fazer, o que você faz bem, o que você fica à vontade, né? O que você contribui. E quando isso que você contribui é algo significativo para as pessoas, e na maioria das vezes né? Só você ajustar ali onde você está, isso gera felicidade. Sabe aquela coisa assim, pô, eu me garanto, fico feliz, né? Estou bem, eu acho legal. Né? Isso eu acho legal. Sai daquela angústia, né? Que muitas vezes, né? E tem uma indicação de um livro, algum livro que você leu, que você gostou, que a gente possa falar assim, pô... Porque muita gente que está nos assistindo gosta de ler também. E, em época de telinha, eu sempre gosto de indicar um livro. Tem algum livro, alguma leitura que te tocou? Vários, né? Assim, ao longo do tempo, você perguntando assim, de bate-pronto, eu não pensei em algum. Posso falar o que eu li agora por último, que é A Rede de Alice, que é muito bacana. Não sei se você já leu. Não li. Sobre a rede de espiãs na época da guerra. E tem um fundo de... É um romance, é uma história, né? Que não é um documentário, mas ele tem uma base de uma inspiração. Tem uma base real, né? Verídica. Então, eu achei muito bacana. Mas, assim, não é um livro de indicação, não estou fazendo uma indicação de alguma coisa teórica, alguma coisa assim. Eu falei só o livro que eu acabei de ler, que está na minha cabeça. Qual que é o nome mesmo? A Rede de Alice. A Rede de Alice. Isso. Eu gostei bastante. E eu gosto muito dessas leituras, assim, por exemplo, eu leio muito a Monja Coen, sabe? Tem umas coisas eu também, de viver a presença, tenho feito uns exercícios aí de autoconhecimento, que eu acho muito bacana, então tem muita leitura nessa linha, mas assim, de pote pronto não pensei em nenhum especial. Vou falar esse que eu acabei de ler, que é uma boa indicação. É bom, né? É uma boa indicação. É um livro bacana, você começa a ler daqueles que você não consegue parar. Isso é muito legal. Sabe que eu fiquei até preocupado, né? Falando assim, todo mundo vem aqui e indica um livro. Eu nunca li o livro que a pessoa... Olha, aí eu fico pensando, eu já li muito, né? Eu fico pensando, acho que eu não li foi nada, né? Porque tanto livro bom que eu nem sabia da existência. Mas isso é bom, porque são muitas oportunidades aí de livros para você ler, imagina. Marisa, um prazer tê-la aqui, te receber aqui no AlphaCast. Muito bom, o papo flui. Olha, o tempão que a gente já está falando. Você foi conduzindo aí e a gente falou muita muita coisa. Foi muito legal, né? volte sempre.
Como é que faz para seguir você nas redes sociais? Como que faz para te achar? Quer Então, deixar algum recado? lá no @jagoiás vocês conseguem fazer o link e me achar também. A Isaura, que é a nossa milagrosa, vai pôr aqui o vai endereço. Colocar. E eu acho assim, quero agradecer muito a oportunidade. Acho que é uma oportunidade de mais pessoas conhecerem a JA. Como eu falei, a gente fez 20 anos no ano passado. A instituição recebeu agora a nomeação, indicação oficial para o Prêmio Nobel da Paz de 2023. Então, a gente está em festa, vocês vão ver várias coisas nas nossas redes sobre isso, porque é uma chancela, né, um reconhecimento internacional de um trabalho. De prêmio Nobel, né? Porque é uma indicação, né? Então, assim, mas enquanto está indicado, enquanto não sai o prêmio, já é um reconhecimento. E nós fomos indicados o ano passado, a JA Worldwide foi indicada em 2022 e foi indicada novamente agora em 2023. Então, quero deixar aí esses registros, conheçam lá. Nós atendemos o ano passado mais de 23 mil jovens no ano, 23 mil experiências de aprendizagem, né, nesse formato aí dos nossos programas. A gente recebeu agora da JA Brasil um reconhecimento de maior alcance estadual, porque de 246 municípios no estado, nós chegamos a atender 233 o ano passado, então é um número muito significativo, né? Daqui a pouco eu espero que esse ano a gente consiga até para todos, né, atender todos os municípios. Então, deixar aí o convite para quem puder e quiser participar com a gente. É uma instituição muito bacana, sinto muito orgulho de estar à frente. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Acho que foi um papo leve, você foi conduzindo, eu fui respondendo. Acho que tinha coisa que eu queria falar que passou, mas coisa que eu nem pensava em falar aí que aconteceu, né? Eu espero que vocês gostem, acho que foi um papo bacana. Muito obrigada. Eu adorei. Eu também gostei. Obrigado, Marisa. Obrigada, prazerzão. Tudo de bom. Até mais.